Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui seguindo com o Fest Natal, mais uma noite desse evento maravilhoso. Os escritores Luiz Humberto França e Rafael Noli estão sentados em frente a um cartaz do Fest Natal Araxá 2020. Sempre um papo, projeto idealizado pelo Afonso Borges, gestor cultural, projeto que já existe há mais de 35 anos. E nós estamos aqui para um bate-papo com nossos convidados. Do meu lado, Rafael Noli. Boa noite, Rafael. Boa noite, França. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui no Fest Natal Araxá. Muito bom. E nós vamos receber os convidados dessa noite, Eliardo e Mary França. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, França. Boa noite, França. E boa noite, França. Só deu França nessa live hoje. Boa noite. Só deu França nessa parada aí. Eu vou arrumar um jeito de conseguir um sobrenome desse para mim também. Tá bom. Maravilha, gente. Sejam bem-vindos. Só falando um pouquinho do histórico desse casal, né? Nem precisa, que já são uma referência na literatura brasileira, né? Eles são um fenômeno da literatura brasileira. O casal que é mineiro, vive em Juiz de Fora, tem mais de 300 livros publicados, gente. Isso não é para qualquer um. 300 livros publicados, 50 anos dedicados à literatura. Então é uma honra receber vocês aqui. Tem livros premiados e livros publicados em várias línguas, aqui no Brasil, em várias línguas também. Então é um trabalho maravilhoso e uma sintonia perfeita, né? A Mary escreve e o Eliardo faz a ilustração, uma dobradinha maravilhosa, muito legal. Para a gente começar, fala um pouquinho vocês dois sobre qual é o segredo dessa longevidade, né? Eliardo França está em um estúdio de pintura. Ao fundo há diversos pincéis e quadros decorando as paredes. O grande segredo é você ter sempre um objetivo, ter sempre uma meta para você criar, e gostar do que você faz, principalmente isso, né? Você vê, a gente está aqui nessa pandemia, estamos presos, entre aspas, em casa. Na verdade, nós não estamos presos porque nós sempre fomos assim. A gente sempre trabalhou em casa e sempre gostamos de ficar em casa. Muito raramente a gente sai. Agora, tem as viagens, né? Nós estamos proibidos de fazer as viagens, mas isso também vai passar. Breve a gente vai passar isso aí. Então, eu acho que o segredo é você gostar do que faz e fazer sempre, né? Porque eu acho que é muito mais fácil você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Mari França está sentada em frente a um quadro de uma figura feminina. Quando a gente vai muito às escolas, encontrar com os nossos leitores. No Brasil todo a gente viaja. E a primeira coisa que toda criança quer saber é qual livro que a gente gosta mais. E a gente fala que não sabe dizer, né? Porque livro é igual filho. A gente não consegue gostar mais de um do que do outro. Gostamos de todos. Porém, aquele livro novo, aquele que está no forno, aquele que está sendo criado agora, é o mais empolgante, é o maior desafio, né? Porque quando você termina uma história, você dá aquela questãozinha, ficou bacana, e será que o próximo fica bacana também? Né? Então, esse último é a paixão daquele momento. Depois, ele dá lugar para outro. Muita gente não conhece, não imagina o desafio que é escrever para criança. Porque é um público muitíssimo exigente. Eu estou até a fim de dizer que é um público muito exigente. Muito exigente e muito sincero, né? Se você faz um desenho que ele não gosta, ele diz, não gosto disso aí não, né? A gente tem várias histórias. Tem uma história aí num colégio em Niterói, no Miraflores. Eu estava fazendo autógrafos, aí eu desenhei, faço um desenho em cada livro, e desenhei um sapo. Entreguei para o menino saiu, o menininho baixinho, cheio com o cabelo espetadinho, cheio de gel. Não gosto de sapo, eu tenho pavor de sapo, detesto sapo. Aí eu falei, não, pera aí, me dá o livro para cá. Aí eu transformei o sapo
transformei o sapo num outro bicho qualquer, vamos dizer, numa ave, né? Num gavião. Aí ele, quando ele ficou olhando, ele estatalou o olho e disse: "Pô, o cara é mágico, ele transformou o sapo num gavião, que maravilha!" Isso aí é uma delícia, você participar desse momento com a criança, né? Então... Em relação aos textos, a mesma coisa, Mary. Então, na verdade, quem me ensinou foram as crianças, né? Porque elas é que foram falando à medida que eu ia criando e fazendo as histórias, e que eu ia tendo mais leitores, e os leitores começavam a dar as respostas, aí eles foram me mostrando o caminho. Acho que é isso, porque a gente não aprendeu a fazer isso em nenhum lugar. A gente aprendeu a fazer fazendo, né? E tem, assim, umas coisinhas que você sabe, que a sua maneira de dizer, a questão do raciocínio, da lógica da criança, que é muito direta, mas tudo isso foi fazendo e vendo que estava dando certo, que abriu o caminho para chegar até aqui. É realmente um aprendizado, né? Essa relação com crianças, né? Boas histórias de bastidores, aí, essa do sapo, muito interessante. Né? É verdade. Fazer livro é uma delícia, né? Nós vamos falar um pouquinho desse livro aqui mais tarde, daqui a pouco, sobre esse livro que é tema dessa live, que é o livro Histórias de Natal, a magia de um jeito que você nunca imaginou. Foi um texto do Rafael Noli, ilustração do Luciano Rodrigues. Luiz Humberto mostra o livro Histórias de Natal, de Rafael Noli. Agora, Eliade e Mary, a questão da concorrência, né? Hoje, o livro concorre com celular, com games, com TV. Isso força o autor, é um desafio ainda maior para se reinventar sempre. Olha, eu acho que o livro é sempre o livro, sempre vai ser o livro. Nunca vai deixar de ser livro. É claro que existem essas outras oportunidades da criança ter, como os tablets, os celulares, mas isso tudo também faz parte. Eu acho que tudo faz parte, sabe, do mundo da criança. É como quando o Gutenberg inventou a imprensa, as pessoas falavam assim, mas aí agora vão imprimir, quer dizer, não se escreve mais à mão, não se faz mais iluminura, como é que é isso? Essas modernidades são piores para a humanidade. Quer dizer, veio a imprensa, né? Veio os tipos móveis, veio a imprensa, as offsets, enfim. Hoje nós temos outros tipos de leitoras e de leitores. Eu acho que não importa, tudo faz parte, né? Eu lá há uns anos atrás, quando eu fui jurado na Bienal de Bratislava, as pessoas, a maioria dos jurados, não gostavam dos desenhos que tinham computador, que eram feitos coloridos por computador. Eu digo, mas, gente, isso aí tem que ser, faz parte, né? Eu sou um cara do lápis e da caneta, mas também aceito e tenho prazer em aprender a mexer com esse instrumento também. Por que não? Tudo faz parte. Eu acho que enfim, você tem um mundo e cada porta se abre, e cada momento é um momento para você criar e você participar. Eu penso que o livro sempre terá espaço na vida da criança, principalmente se o livro vem para a vida da criança desde o início, desde o principinho, junto com os brinquedos, ou antes até, né? Há pouco tempo a gente falava qual que é o primeiro momento de dar o primeiro livro. A gente falava assim, olha, quando a criança puder segurar o livro, esse é o momento. Hoje sabe-se que a importância da mãe grávida ler para o seu bebê,
né? Foi provado que isso, a neurociência já questionou isso, dizendo que isso já começa a desenvolver a cognição da criança, além da relação do afeto, que a criança recebe aquele som, aquele contar da mãe, como afeto, e logo ela vai descobrir, depois, mais tarde, ela descobre que aquele afeto vem desse objeto livro. E as crianças que têm livros desde cedo, têm uns livros como tem brinquedo, o livro sempre terá um espaço. Eu vejo que a gente tem exemplo dos netos, né? Tem tudo no computador, tem tudo no celular. A minha neta mais novinha, que tem 7 anos, ela faz tudo, que sabe mais do que a gente, não é verdade? Mas tem sempre um horário do dia para pegar um livro e ler. Ou pedir para contar para ela, ou ela própria ler, que agora ela já lê. Então, o livro, fazendo parte da educação da criança, da formação da criança, ele tem um lugar sempre, sempre. Não haverá nenhuma coisa nova que vai substituir esse momento. Pode andar ao lado, como disse o Eliardo, mais uma coisa, mas dizer que o livro vai perder espaço, não. É a mesma coisa de dizer que a criança vai deixar de brincar. A criança nunca vai deixar de brincar. É brincando que ela constrói o seu próprio mundo. Maravilha. Vocês trabalham com um público infantil e juvenil. Ouvindo a fala de vocês, eu pensei no seguinte: e como manter essa criança leitora? Porque a gente percebe que as pesquisas mostram que quanto mais velho, menos se lê. Então, essas crianças leitoras, será que há algo que possa ser feito? Qual seria o caminho para mantê-las leitoras? Eu acho que... Fala, né? Pode falar. Não, eu penso que há uma fase, sim. Há uma fase da adolescência, da pré-adolescência, adolescência, que essa criança, essa pessoa, se afasta um pouco da leitura. Porque ela tem outros interesses, o mundo dela é completamente diferente desse. Mas, uma vez leitor, sempre leitor. A criança, mais tarde, ela vai voltar a isso. E se há um segredo, são as temáticas, são os assuntos. É o fato de bater ou não na área de interesse daquele leitor. É isso aí. Quer complementar, eu acho que é isso mesmo, que é exatamente isso. Mas que chega um momento em que a criança ela descobre outras coisas, né? Começa a descobrir outro mundo, outro tipo de brincadeira, né? Eles descobrem a bicicleta, por exemplo, né? Eles descobrem o patins, eles descobrem uma série de coisas. Quando fica um pouquinho mais velho, descobre que as meninas não são tão chatas assim, né? Então, mas depois volta. Se ele acostumou, se ele de pequeno, ele se acostumou a ler, ele sabe ler, ele vai voltar, certamente ele vai voltar para os livros. Agora, o Brasil é um pouco diferente, infelizmente, né? A gente tem um problema de preço de livro, nós temos um problema de falta de livro nas escolas, principalmente isso. Não tanto o preço, não, porque o livro também não é tão caro assim, né? Eu acho que é mais falta de incentivo de leitura nos colégios e em casa, principalmente em casa. É isso. Falta as políticas públicas, né, de incentivo, né, de disseminação, né, do livro. Exatamente. Agora, Eliardo, você falava aí das novas técnicas, né, de entrada da modernidade, principalmente na ilustração. Hoje tem muito ilustrador que nem usa mais o papel, faz a ilustração no próprio computador. Você acha que essa evolução ela veio para o bem ou para o mal? Eu acho que não, eu acho que não é mais uma coisa, é mais uma ferramenta,
sabe? É uma ferramenta que, bem usada, como tudo, né? Se você usa bem a caneta e o lápis, está ótimo. Agora, se você usa, não sabe, não tem intimidade com a caneta, com o lápis, é problema. É a mesma coisa, você tem que ter intimidade com o computador, você tem que ter intimidade com a arte digital para você conseguir fazer bons resultados. Eu acho que pode dar muito bons resultados se você tem essa intimidade com os computadores. Hoje em dia, você vê, existem algumas ilustrações feitas no computador que você jura que é uma aquarela. Você é incapaz de dizer se foi feito a aquarela pelo pincel ou a ferramentazinha lá do computador. Perfeito. Agora, a questão Eliardo, você usa várias técnicas, né? Você usa várias técnicas no mesmo trabalho também, assim, várias técnicas em livros diferentes. Agora, já tem livros que você mistura as técnicas? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que sim, eu acho que tem sim. Tem sim, tem livros. Eu me lembro, não sei te precisar qual o livro agora, mas eu sei que tem livro que eu usei. Tem um livro que chama A História de Juiz de Fora. Uma Visita a Juiz de Fora é o livro, que eu usei computador. Eu não usei caneta, não usei lápis. Eu trabalhei no computador, né? O meu filho mais velho me disse, olha, essa é a ferramenta que você tem que usar. Eu usei, trabalhei as fotografias naquela coisa e deu certo. Ficou uma coisa bem apresentável, né, vamos dizer. Então, sim, eu já trabalhei já fiz essa técnica. Às vezes eu uso fazer um desenho, mais talvez nas minhas aquarelas para quadros, né? Eu uso uma aquarela e no fundo eu uso uma fotografia trabalhada no computador. Então eu acho muito interessante esse jogo de que você pode fazer, né, com a aquarela e com outras tintas, mais os computadores, mais as fotos dos computadores. Nesse processo, o texto e as ilustrações. O texto tem vida própria, a ilustração tem vida própria. Como casar esses dois? Eu falo casar porque eu lembro, pesquisando, eu vi o Eliardo dizendo algo como: se você é um ilustrador, procure uma escritora e case com ela. E aí, como é que é? O texto tem vida própria, a ilustração tem vida própria? Como que forma essa união? Tem vida própria, sim. Tem vida própria. Eu acho que o texto é uma coisa que, ele unido à ilustração, o resultado é sempre muito bom. Agora, a ilustração tem vida própria, né? Você vê a criança pequena, ela não sabe ler, ela ainda não sabe ler, mas ela reconhece a ilustração. Ela sabe que ali que ele é um gato, que é um cachorro, que é uma fazenda, enfim. Ela cria a sua própria história em cima das ilustrações. Então, ela tem vida própria e o texto também. O texto lido, o texto contado, ele é outra coisa. Senão, muitos textos não carecem de ilustrações, né? No nosso caso, a gente acaba no meio do caminho, se a gente sente que precisa, há uma mudança no texto ou há uma mudança na ilustração, para que haja, né, porque às vezes, quando você termina a história, Eliardo e eu temos uma visão daquilo, imaginação. Na hora que ele vai colocar no papel, às vezes é muito diferente do que aquilo que a gente imaginou. Então há esse diálogo. Então, ou há mudança no texto, ou há mudança na ilustração. Por isso que é uma parceria, né? A gente nem divide a parceria no livro, assim, texto e ilustração. A gente se considera os autores, porque, na verdade, é o resultado dessa parceria.
E a construção de personagens, como é que vai evoluindo ao longo do tempo essa construção dos personagens? Você já começa, Mary, você já tem essa definição de cara, ou isso vai evoluindo, trocando ideia com o Eliardo? O Eliardo, hoje mesmo, antes de começar aqui, eu acabei de fazer uma história para um livro novo agora para o princípiozinho do ano, e o Eliardo antes começou a desenhar o personagem. O Eliardo faz uns personagens 50 vezes. Ele fala, não, isso está legal. Não, vamos fazer de novo. Não, esse está com a cabeça muito grande. Não, vamos fazer. Ele vai experimentando N vezes. E às vezes até chega assim, o livro já tem 20% pronto, ele já fez 2, 3, 4 ilustrações, ele fala, vou começar tudo de novo. Isso eu acho uma coisa bacana, né? Essa inquietação. E também, às vezes, acontece dele fazer o personagem, e eu nunca digo que não de cara, mas ele já sabe. Só do olhar ou da expressão, o jeito que olha, já sabe que não é, que eu não acho que seja muito legal aquilo. Então, é uma busca. É tudo uma questão de fazer. Eu não sei se foi o Picasso que disse isso, e fazer outra vez, né? Fazer sempre. Eu acho que a busca é tão empolgante quanto você finalizar um desenho. E nesse processo todo, nós estamos falando, vocês dois trabalham juntos, produzem juntos, mas a família também entrou para o mundo das artes. Os filhos de vocês também têm trabalhado nessa área, também estão escrevendo, ilustrando. Qual que é a situação aí? Nós temos os filhos também entrando na área da produção? O nosso filho mais novo, que mora aqui hoje, ele mora no Canadá, ele é um designer gráfico. Então ele faz games. Ele faz games que são mostrados no Google e na Apple Store. Então, ele trabalha com o nosso filho, o Daniel, o terceiro, né? É Lucas, Eliardo. Não, o Lucas é o mais novo. Então, quem mora no Canadá é o Lucas, né? O mais novo. O Daniel... O Lucas mora no Canadá, o Daniel mora aqui, perto da gente, é vizinho aqui. Quando a gente precisa de uma xícara de açúcar, sabe onde é que vai buscar, que é o vizinho. Né? Então, ele é programador, e os dois trabalham juntos. Né? Um é o designer e o outro é o programador, e eles fazem esses games juntos. O mais velho, o Augusto, ele também é um desenhista gráfico, mas ele também é um empresário, ele faz como é que se diz? Trabalhos em lata. Ele trabalha para uma empresa em São Paulo que cria latas, embalagens, né? Por exemplo, panetone, não sei o que e tal. Ele vai por aí afora. Ele trabalha com isso. Agora, com essa pandemia, ele vai passar aqui uns meses aqui de fora e vai trabalhar aqui online, né? Porque São Paulo está bem complicado com essa história de pandemia. Então, ele vai ficar aqui, porque nós moramos fora da cidade, né? Então, tem um espaço aqui para essa turma toda. Mas e a Patrícia trabalha com a gente. A Patrícia que faz, eu faço os desenhos, ela fotografa os desenhos e trabalha os desenhos no computador e faz toda a finalização dos livros, né, no computador. Então, a Patrícia, ela usa essas técnicas de computador, porque, por exemplo, a gente está fazendo um livro sobre alfabetização. Então, a gente usa todo o nosso arquivo digital. Vai ser um arquivo digital imenso. Por exemplo, você quer um gato, a gente tem 50 gatos.
Então, ela, por exemplo, tem uma atividade que precisa colocar um gato. Aí ela vai, escolhe o gato. Aí na hora que ela coloca, o gato fica faltando um pedaço. Ela completa com a técnica de computador. Ela cria imagens com as imagens que a gente tem no nosso arquivo. E ela hoje é responsável por todos os livros que a gente publica, porque ela que, na verdade, os nossos livros saem para a editora prontos para ir para a gráfica, vamos dizer assim. A gente sempre teve esse costume de trabalhar a diagramação, a paginação, o formato. Então, isso tudo quando a gente termina, é que a gente entrega para a editora, mas já está prontinho. A gente evita a gente tem a sorte de evitar aquela questão do autor. Às vezes o escritor pega o livro e olha o livro, aquele livro não é o que é da expectativa dele, né? Isso acontece demais, né? E no nosso caso, a gente consegue chegar ao final sempre do jeitinho que a gente quer. Isso é importante, né? Não é? Porque antigamente a gente pegava para levar as ilustrações para as editoras, a gente colocava os originais numa pasta, botava debaixo do braço e entregava para a editora. Hoje não. Hoje a gente faz tudo aqui. Os originais não saem daqui. São fotografados aqui e a gente entrega para a editora o trabalho todo, com texto, ilustração, pronto para entrar em máquina, que eles não tem nem revisão, porque a revisão a gente faz por aqui também. Então, também é uma coisa que, nós estamos falando em evolução, isso foi uma coisa que evoluiu, né? A gente tinha que fazer as ilustrações. Fala, diga. Isso é ótimo, porque você já tem duas coisas boas, né? Você trabalha em família, isso dá um conforto, uma segurança muito grande, e você também já elimina vários processos, várias etapas, já sai com o livro do jeito que vocês querem, né, já para impressão. Agora, vocês falaram da pandemia aí, né? Como é que foram para vocês esse período de isolamento social em Juiz de Fora? Como é que vocês encararam esse momento e também o processo de criação nesse período? Isso para a gente não mudou muito. Não mudou muito porque a gente sempre trabalhou em casa e nós somos de pouco sair, né? Às vezes, final de semana, saía, jantava com os amigos e tal, mas não passava por aí. Domingo de manhã ia tomar uma cerveja no bar e tal, mas isso aí cortamos isso. Como eu falei no princípio, o que mais impactou a gente foi a ausência de viagens. Quer dizer, a gente sempre foi convidado para ir para visitar colégios no Brasil inteiro. A 500 quilômetros daqui, 1.000 quilômetros daqui, a gente ia de carro, porque eu gosto de viajar. Tá? Vai de carro, passeando, dorme num lugar, dorme no outro e tal, e chega lá no colégio. Então, e as viagens internacionais que a gente sempre gostou de fazer, né? Nós sempre viajamos muito. Desde os anos 70 que a gente viaja bastante, o que é uma alegria você visitar outros países. Mas isso aí, por enquanto, está Desculpa. Por enquanto está cortado isso, né? Vamos aguardar aí para que veja se essas vacinas, essas santas vacinas vão sair, né? A gente também tem a sorte de morar fora da cidade, ter mato em volta, tem jardim, temos umas montanhas aqui, que nossa casa fica um pouco no alto e na nossa frente só tem a cadeia de montanhas, não tem rua, não tem nada. Então, é um lugar muito agradável e isso também contribui para que a gente não fique estressado, né? Pensando aqui, vocês já publicaram tantos livros, tem uma obra tão vasta, e nós pensávamos aqui, eu e o Luiz Humberto França, nós falávamos sobre, eu falo França, aí, para evitar a confusão, o Luiz Humberto, nós conversávamos sobre como é achar uma ideia nova
ter uma nova ideia para um livro depois de ter publicado 300 livros? Isso vem do nada, acontece do nada. Eu vou te dar só um exemplo. Há um tempo atrás, eu estava, meu relógio descarregou, não sei o que e tal. E eu olhei para ele e disse: o relógio é um tema. Vou fazer um livro do relógio. E então eu fiz uma história para a coleção Gato e Rato, que hoje tem 37 títulos, né? E eu fiz uma coleção, fiz a história de um personagem que ele ganha um relógio e ele fica falando: olha, está na hora disso, está na hora daquilo, está na hora daquilo. Até que no final a mãe dele disse: bom, está na hora de você tomar banho. Ele fala: não, peraí, esse relógio é de brincadeira. Né? Então termina assim, do nada, né? por eu ver um relógio. E muitas ideias surgem assim, às vezes surgem na fala de uma criança na escola, às vezes surgem na fala de um neto aqui em casa. Então, acontece do nada. Eu acho que o nosso cérebro já está antenado para esse tipo de coisa. Tá? É isso. A coleção, você falou da coleção Gato e Rato. Uma coleção muito comentada, um trabalho de vocês muito comentado, é a coleção dos Fingos. Vocês podem falar sobre essa coleção? Os Fingos nasceram em 1986. A gente estava trabalhando fazendo uma editoria na editora. Antigamente era, né, como é que chamava? Hoje é a Editora Globo, do Grupo Globo, né? Então nós vamos criar uma família de personagens. Por que essa família de personagens? Porque as outras coleções, a coleção, por exemplo, a coleção Gato e Rato, cada livro são personagens diferentes, né? Uma é um gato, outra é um cachorro, um rato, outra é um elefante, enfim, são vários personagens. E aí a gente imaginou criar uma família de personagens que pudessem aparecer em vários livros com a mesma coisa. E cada um deles, aí a Mary ela começou a pesquisar. Primeiro nós falamos assim: bom, vai ser todos eles do mesmo tamanho e cada um de uma cor. Quantas cores? 7 são as cores do arco-íris. 7 é um número mágico, né? Um número atado com a humanidade, 7 dias da semana, as 7 pecados capitais, as 7 emoções dos japoneses, né? As 7 cores do arco-íris. Então vamos fazer 7 personagens, cada um de uma cor, né? E que são as cores do arco-íris, né? Vermelho, laranja, amarelo, são 7. Então, e cada um tem a personalidade. Então a Mary ela começou a estudar a relação entre as cores e a personalidade, né? Por exemplo, o primeiro, vermelho, que é o pingo de fogo porque é vermelho e tal, o pingo de fogo ele é o mais amoroso de todos, né? Então, aí tem o laranja, que é aventureiro, né? Que é aquela coisa da busca do ouro, né? Tem o amarelo, que é o sol, que é a alegria, e vai por aí afora até o último, que é o pingo de quê? Pingo de lua? Pingo de lua. Pingo de lua que é o dorminhoco, não podia deixar de ser, né? Então, então cada um tem a sua personalidade. E uma coisa engraçada, gente, outro dia estava comentando isso com a Nery, isso é sabido na literatura, né? O personagem, ele toma conta de você, sabe? E você, por exemplo, se eu mandar o pingo de fogo fazer uma determinada coisa que não faz parte da personalidade dele, simplesmente ele não faz, não é da personalidade dele. Então, os personagens, assim, autores fazem isso, né?
Você pode pesquisar aí a história da literatura, que você vê o personagem, ele manda no autor. Ele cria sua personalidade e manda no autor. Eu sou assim, eu só faço isso. O mais bacana nisso tudo é a resposta que a gente tem dos leitores, das crianças, dos professores também. E é incrível que, como de fato a criança escolhe um que mais parece com ela se identifica com um deles. E o mais bacana é que ela também relaciona ao pai, à mãe, as pessoas da família. Eles dizem, fulano é como o pingo de flor, que é muito guloso e tal. Isso é muito bacana, é bacana demais. Essa semana até teve uma coisa muito interessante, que chegou um e-mail de uma mãe perguntando se havia mais gotas, porque nós fizemos um livro com a gota de mel e um livro com a gota cor-de-rosa. Mas só esses 2 livros, assim, a gente, na verdade, não ficou dando muita atenção para essas gotas, elas apareceram em 2 livros. Aí a mãe falou que a filha tinha se apaixonado pela gota cor-de-rosa, se tinha mais gotas, alguma outra história. E a gente falou, só tem mais um livro, que não é a gota cor-de-rosa. Ela falou, não, pode falar qual é, toda gota será bem-vinda. Muito bacana essa história, é muito legal. Nós temos um amigo em comum, que é o José Santos, que é um infanto-juvenil, muito claro, né? Ele grande autor, fazendo projetos, e ele tem uma pergunta para fazer para vocês aí. Rafael lê a pergunta no celular. O Zé Santos pergunta sobre a experiência de vocês na Dinamarca, terra do Hans Christian Andersen. Essa é a pergunta do Zé Santos. Eliardo começa, depois eu falo um pouquinho. Tá bom. Não, nós resolvemos fazer uma coleção de livros já para um leitor que domina a leitura, né? Então imaginamos em Peter Pan, enfim, vários outros. Mas aí chegamos à conclusão que o pai da literatura infantil no mundo é o Hans Christian Andersen. Bom, então vamos fazer uma coleção de livros com as histórias do Andersen, né? E fomos para isso, resolvemos morar uma temporada na Dinamarca, né? Tivemos uma ajuda da editora Ática, da época que era do professor Anderson, que era o dono da Ática. Enfim, ele nos apoiou nesse projeto e fomos para a Dinamarca ficar lá por um ano, ou quase um ano. E nesse período, nós conhecemos vários dinamarqueses e, como todos os outros dinamarqueses, são apaixonados por Andersen. O Andersen na Dinamarca é um herói nacional, né? Uma das vias principais ruas da Dinamarca é o Boulevard Hans Christian Andersen, que é uma das ruas principais, as avenidas principais, né? Na entrada do porto de Copenhague tem lá a imagem da sereiazinha, né? Então o Andersen é uma figura muito importante, muito querida pelos dinamarqueses. E aí nós fomos visitar o museu dele, que é na cidade de Odense. Eu não sei se a pronúncia é essa, porque o dinamarquês, eu acho que é aquela língua que ninguém fala, todo mundo finge que fala, mas não fala porque é muito difícil. Mas nós fomos à cidade dele, que é Odense, e tem lá um museu dele, que é absolutamente fantástico. Tem uma seção que são onde é que são publicados todos os livros do mundo inteiro, em todas as línguas, com histórias do Andersen. Inclusive tem fones. Você pega o fone e você vê grandes atores. Nós ouvimos, por exemplo, eu ouvi o Patinho Feio, e eu ouvi o Patinho Feio e mais qual que eu ouvi?
do Imperador, contado pelo Sir Laurence Olivier, em inglês, claro, né? E pelo Sir Michael Redgrave, que é outro grande ator, né, em inglês. Então, eles têm esse cuidado com a figura que foi Anderson, né? E nós gostamos muito, foi uma experiência, fizemos muitas amizades lá, fiz exposição lá de aquarelas, né? Dei entrevista para o jornal mais importante deles, nós demos, que é o Politiken, acho. E, enfim, foi uma experiência muito bacana. E de volta ainda passamos uma temporadazinha pequena rodando pela Europa Central. Foi muito bom. Valeu! Aconselho, estudem Anderson. Mas eu acho que nunca, estudando Anderson, lendo Anderson, numa tradução, sem conhecer o povo, os seus costumes, o seu jeito de ser, jamais entenderia, chegaria mais perto do que ele queria contar com as histórias dele. Foi muito interessante porque havia dinamarqueses, como o Eliar disse, que fizemos amizade, e eles liam, dinamarqueses que falavam português, porque eram casados com brasileiras, e eles liam o texto original e falavam sobre o texto. E é completamente diferente, porque foi uma experiência muito importante, muito boa, em termos da nossa vida mesmo. Viver um outro costume, um outro jeito de pensar, né? Que é outro jeito de construir o pensamento. Cada povo tem aquele seu jeitinho de organizar as suas ideias. Então, acho que sem essa vivência não seria tão valioso fazer esse trabalho de Anderson. E teve uma coisa muito interessante, quando eu entreguei os livros para a editora, um revisor me chamou e falou assim, olha, eu estou vendo aqui uma coisa no seu texto que a gente precisa mudar. E então, o que é? Ele disse, olha, você repetiu essa palavra aqui no parágrafo 2 vezes ou 3 vezes, né? Essas regrinhas, né? Pelo menos antigamente havia essas regrinhas. Para você um bom texto, você tem que procurar um sinônimo, não repetir palavras, senão o texto fica pobre. Só que no caso do Anderson, era inteiramente intencional. Era o jeito que ele queria reforçar aquela ideia. Então, mudar isso seria ferir o texto do Anderson. E eu jamais iria descobrir isso se não tivesse feito essas leituras, compartilhado dessas rodas de conversa lá na Dinamarca. Essa é uma experiência esquecida. Aliás. Claro. O Anderson, ele quando dizia assim, esse rio passa perto da igreja, mas ele não falava assim, só isso, ele falava assim, passa perto, muito perto, pertinho da igreja. Ele repetia essa coisa, é uma característica do texto dele. Guimarães também tem isso, Rosa também tem um pouco disso, né? Repetindo as ideias, as palavras. Isso ajuda, né, na composição, né, na interpretação da narrativa. Claro. Né? Agora, falando em formatos também, né, vocês acreditam que o formato do livro infantil, ele pode favorecer, às vezes, o tamanho, o jeito que é feito, ele pode ajudar a criança a despertar ainda mais o interesse pela leitura? Não, eu acho que o livro... Olha, tem um editor lá no Rio Grande do Sul, que a gente trabalha com ele, lá em Passo Fundo, que é a editora Tribos. Eles gostam de livro grande. Mas esse é livro para criança pequena, livros pingos. Não, são livros grandes, fizeram livros bastante grandes, em capa dura e tal, inclusive
são feitos, são impressos na China, né? Enfim, eu acho que não tem. Tem um livro pequenininho para o bebê, né? Esses livros, normalmente o livro para o bebê, livro de pano e tal, são livros pequenininhos, mas nem sempre. Eu acho que a imagem grande, quando ela salta aos olhos do leitor, enfim, não tem problema de tamanho. Eu acho que o tamanho é o tamanho que a gente escolhe. Ultimamente, nos pediram para fazer um livro num formato tão esquisito que a gente não gostou. Mas por quê? Porque não havia espaço para uma boa ilustração. Aí sim, aí chega a prejudicar. Mas dizer que um formato é melhor do que o outro, também não saberia dizer. Pensando na pergunta do Zé Santos ainda, enquanto eu ouvia vocês falando do Hans Christian Andersen, eu pensei, aí nós temos outros grandes nomes, né? Os irmãos Grimm são sempre citados. Aqui no Brasil, Monteiro Lobato, sempre citado como um autor importante, numa espécie de fundação da nossa literatura. Monteiro Lobato é o pai da literatura infantil no Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Ele é absolutamente fantástico e eu me diverti e li muito Monteiro Lobato. O primeiro livro que eu ouvi foi minha mãe contar, que eu me lembro, foi As Caçadas de Pedrinho, né? Aquelas histórias passadas no sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas anos mais tarde eu me deliciei com os 12 trabalhos de Hércules, né? Monteiro é absolutamente fantástico. Ele é o pai da literatura infantil no Brasil, né? Enfim. Era exatamente isso, eu queria saber, porque nós ouvimos e vemos ainda essa presença, pode vir falar do Perrault, do Christian Andersen, mas e no Brasil, além do Monteiro Lobato, qual outro grande nome nós temos desses fundadores, vamos dizer assim, da nossa literatura infantil? Para criança? Eu acho que posso falar, Léa? Pode. Eu não vejo que seja uma única pessoa. Eu acho que é que participou daquele momento na década entre a década de 70 e 80, que fizeram parte desse alicerce, vamos dizer assim. Porque antes, o que a gente tinha no Brasil? Tínhamos as histórias tradicionais, o Chapeuzinho Vermelho, as histórias que vinham prontas da Europa ou dos Estados Unidos e eram publicadas aqui no Brasil com uma tradução sem nenhum cuidado. Era isso que havia, né? Então, quando a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil começa esse movimento da importância de ter autores brasileiros, que a gente dizia na época, chega de casinha de neve, vamos mostrar o nosso cenário, Então, quem teve a oportunidade de participar desse movimento em 75, 76, 80, acabou fazendo parte desse alicerce. Que daí o que a gente tem hoje. Hoje nós temos muitos escritores, muitos ilustradores. A gente, né, é uma coisa muito linda o que a gente tem hoje, mas no princípio era uma coisa muito pequena. E quando você mostrava um trabalho no princípio, mostrava um trabalho para um editor, ele falava, isso não vende. Então foram esse grupo de autores que foram abrindo caminho. Desde o princípio a gente vai à escola. Exatamente por quê? Porque a gente precisava mostrar a importância disso, de trabalhar com o livro, de ler o livro de um autor brasileiro. Isso foi crescendo de lá para cá. Então, quem fez parte desse movimento? A Silvia Ortoff, infelizmente não está mais com a gente, a Liliana Iacoca, a Ana Maria Machado, a Ruth Rocha,
uma das pessoas que participou desse movimento de ilustrador foi Jean Calvi, embora ele não teve uma continuidade. Ele fez alguns livros, até há pouco tempo ele fez algum livro, mas ele não se dedicou, ele não se dedicou à literatura ou a desenhar livros, ele teve outras profissões. Então, acho que esse pessoal e mais outros, que a gente, Rui de Oliveira, o próprio Michele Acoca, temos uma autora muito importante para esse princípio, que tem um livro que até hoje é amado, que escreveu A Fada que Tinha Ideias, que é a Fernanda Lopes de Almeida, né? Então, assim, eu acho que não é uma coisa de uma pessoa, mas é de um grupo de pessoas. Na verdade, gente, até os anos 70, até 1970, o que a gente tinha no Brasil eram filmes. Os editores compravam os filmes para reprodução, né, os fotolitos para reprodução, compravam na Europa, nos Estados Unidos, e que eram as histórias clássicas, o Chapeuzinho Vermelho e tal, e que não tinha, os textos eram feitos por qualquer pessoa que tinha na editora, né? Qualquer redator lá disse, olha, tem uma história do Chapeuzinho Vermelho aqui, os editores falavam, e você põe um texto aí. Então ele escrevia lá, botava umas frases do Chapeuzinho Vermelho. Isso aí rolou até 1970, né? Aí a coisa mudou um pouco, quando em 70 apareceu a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o Ziraldo lançou o Flix, né? E eu lancei o Rei de Quase Tudo, que também foi um livro que eles hoje se diz que foi o princípio da literatura infantil no Brasil, foi a Fundação Ziraldo e eu. Depois vieram outros autores também fantásticos. Por exemplo, a nossa eu acho que o alemãozinho está pegando, viu? Agora, no meio de 300 livros que vocês já lançaram aí, tem algum sobre o Natal? Nós estamos evento Natal. Não tem. Não tem sobre o Natal. Está faltando, então. Tem uma coisa. Nós nunca fizemos livros sobre o Natal, mas tem uma coisa muito interessante. Quando nós estávamos na Dinamarca, a gente pensou, já que estamos aqui, quem sabe a gente faz algum trabalho, alguma coisa, ganha um dinheirinho. Aí conversamos com uma pessoa amiga, um dinamarquês, e ele falou, olha, por que vocês não vão a determinada empresa para fazer cartão de Natal? E o seu desenho é bacana, e ele faz... Vamos lá. Aí marcou-se uma reunião, fomos, o amigo foi junto para ajudar com a língua, e ele olhava os desenhos. Aí o Eliade fez alguns cartões para levar, para mostrar. Aí ele olhava os cartões e dizia, que bacana, seu desenho é muito bacana, eu gosto muito. Aí eu olhava e falei, eu gosto muito do seu desenho, mas eu não vou comprar. Não vou comprar porque... E tinha umas coisas assim, tinha tucano, tinha umas coisas assim bem tropicais, e ele dizia, não, dinamarquês não vai comprar isso, não compra isso. E a gente falava, mas se você gostou tanto, o dinamarquês pode gostar também. Por que não faz uma experiência? Ele disse, não tenho dinheiro para experiência. I have no money for experience. E ele disse, dentro do contexto do dinamarquês, da história do dinamarquês, a gente vai olhar e provavelmente compre. Aí fomos porque uma coisa bacana também na Dinamarca é que cada bairro ele tem toda a sua infraestrutura, né? Ele tem o seu posto de saúde e ele tem a sua biblioteca.
E você vai lá e diz, eu moro no lugar tal, endereço tal, pronto, você já faz parte ali. Você pode ler lá, que é um lugar bacana, onde você pode ler jornal, conversar com amigos ou levar livro para casa. Aí fomos para lá e explicamos que a gente queria livros sobre o Natal. Aí ela nos deu uma pilha de livros. E levamos para casa e, com a ajuda desses amigos, fomos aprender sobre o Natal. E descobrimos que uma coisa interessante, que lá a grande festa não é para o Papai Noel. A grande festa no Natal é que eles até comemoram o Natal o mês inteiro. Um dia no trabalho, um dia e tal, todo mundo anda com aquele chapeuzinho vermelho, na rua todo mundo vai trabalhar com aquele chapeuzinho o mês inteiro, e a grande descoberta é que as crianças, os duendes, vivem nas florestas. Há duende para tudo, duende das flores, duende para tudo tem um duende. E esses duendes, eles moram na floresta quietinhos, ninguém vê. Só que quando começa o Natal, nas ceias de Natal, eles entram nas casas e ficam entre as pessoas. Eles andam em cima da mesa e eles provam a comida. Só que isso só vê o que está acontecendo as crianças. Os adultos não enxergam os doentes. Então, esse é o grande tema do Natal. E aí, depois de estudar, ler, compreender isso tudo, o Eliardo fez uma série de cartões. Porque foi muito bom, né, Eliardo? O que a gente fez? 4 cartões. O que a gente fez com o dinheirinho? 4 cartões, vamos para Paris. 4 cartões. Você vê como é que é a diferença de grana aí. Foi muito bom, mas valeu. Por 15 dias, foi 15 dias em Paris, numa boa. Trabalhar com euro é outra coisa, né? Gente, muito obrigado. A gente espera que em breve vocês possam vir a Araxá, participar do Festa Natal, do Free Araxá, que a gente tenha de volta o público, né? Que a gente sente muita falta no Festa Natal, nos eventos, de ter essa proximidade, de ter esse contato. Pois é. A gente agradece. A gente vai continuar com a live, mas a gente vai falar do livro agora. Então, a gente agradece muito essa oportunidade de ter esse bate-papo com vocês, né, rapaz? Ok, ótimo. Obrigada. Quem sabe no próximo Araxá, né, a gente possa estar presente, né? Convida que a gente vai, sem problema. Tá bom, gente? Obrigada pelo convite, foi muito agradável, muito bacana. Um abraço no Afonso. Combinado. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Foi uma alegria ter vocês aqui. Queremos em breve que estejam aqui presencialmente, viu? Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Pois é, pessoal. Essa live tem o patrocínio da CBMM, patrocinadora do Sempre um Papo, e também do Festa Natal, a CBMM, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Então, nessa live, nós vamos falar também desse livro que está sendo lançado aqui hoje. Vai ser lançado uma coletânea que a Fundação Cultural ACIA pretende lançar todo ano um livro. Luiz Humberto mostra o livro Histórias de Natal, de Rafael Noli. Sobre essa obra, né, pai? O texto do Rafael Noli. A ideia é mostrar a gente está acostumado com o Natal da porta para fora, né? O Natal que a gente conhece, de enfeite, agora ele mostra o outro lado, né? A operação natalina, como é que a luta do Papai Noel para dar conta de fazer tudo. Né? Exato, é um prazer, França. Eu fico muito feliz em estar inaugurando esse projeto. Espero o ano que vem ver esse projeto da continuidade, que foi maravilhoso trabalhar nesse livro. É um livro feito por equipe, né? Eu escrevi o texto, mas tem ilustração, tem o seu trabalho de editor. E quando me convidaram, quando o França me convidou, a ideia foi essa. O que falar do Natal que já não tenha sido falado? Que é um tema muito presente, muito repetidamente tratado. E aí eu pensei exatamente nisso, olhando essa operação enorme que nós estamos aqui dentro do Tauá, nós estamos em uma operação enorme para isso tudo acontecer. Você imagina o tamanho da operação que é para o Natal acontecer. Aqui nós temos câmeras, temos iluminação, temos técnicos de som, e o Natal? Aí eu parti desse princípio. Escrever um livro natalino,
para crianças de todas as idades, um livro pensando para leitura em família e que tratasse como tema da dificuldade e da luta de todos os bastidores para que no dia 25 de dezembro o Papai Noel chegue lá na casa da criança e entregue o presente. Então nós vamos mostrar toda essa operação, nós vamos tratar aí o Papai Noel como um grande gênio da logística e uma super equipe por trás de duendes, todos especialistas e trabalhando o ano inteiro para que isso tudo aconteça. É interessante, o livro tem ilustrações do Luciano Rodrigues, né? E, assim, ele foi feito para a família. Esse é o espírito de Natal, unir a família em torno de um livro, né? Os pais contarem histórias para os filhos. E tem também espaços para a interação, né? Espaços em branco, onde as crianças vão poder desenhar. Tem a página ficar espelhada e a outra para fazer igual. Então, essa é a ideia, né? Agora, conta para a gente, Rafael, como é que vai ser essa distribuição? Como é que o livro vai chegar nas mãos das crianças? A nossa proposta, o livro tem distribuição gratuita, né? Então, nossa proposta, como é um livro feito para crianças, tem esse aspecto de leitura em família, tem também um aspecto interativo, para as crianças poderem desenhar e colorir nas páginas destacadas. A nossa proposta é que esse livro chegue nas escolas da cidade. Nós vamos partir dessa semana, a partir dessa semana, nós vamos dar início a um processo, uma operação de distribuição. Esses livros vão chegar nas escolas e as diretoras, as coordenadoras, as bibliotecárias vão redistribuir para os seus alunos. Então, a nossa meta a partir de amanhã é começar a distribuição nas escolas da cidade, para que o livro chegue na mão de crianças de diversas idades. Perfeito, e a criança também pode ir no centro, na central do Creche Natal, lá no Calçadão, e pegar esse livro lá, que a gente faz questão que esteja em todas as casas possíveis de Araxá. Então é isso. Terminamos por aqui o Sempre Papo, especial edição de Creche Natal. O Creche Natal está só começando, tem muita coisa boa pela frente. Fique ligado. Muito obrigado, Rafael, pela parceria. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado.